Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Café com Alma. Dando continuidade ao episódio anterior, as perguntas foram surgindo, eu fui falando com vocês e vocês mandando perguntas cada vez mais, então vamos continuar respondendo aqui algumas perguntinhas de vocês sobre o Espiritismo. E tem uma pergunta aqui muito frequente: existe inferno? Rai Barreto e Juliano Moreira conosco, de novo. O Edson Gomes, o inferno é aqui. Não. Para nós espíritas, pelo menos, não existe um inferno. Né? O inferno, na nossa analogia, o inferno do espírito, entre aspas, né? Daqui a pouco quem escuta a gente falando que o inferno do espírito é umbral. Não existe inferno, né? Não existe um local circunscrito, analogicamente falando, físico, né, sobre um espaço que se denomina como espaço de sofrimento. Para nós espíritas, o que existe são zonas, né, que são atreladas ao nosso psiquismo, né, ao nosso estado mental. Então, nós estamos onde o nosso coração está, onde nossa mente está. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vibra é onde nós nos sintonizamos. Então, quando desencarnamos, nós nos reunimos com aquilo que nos apraz. Então, esses lugares assim são lugares que são feitos por frequências que são atraídas por espíritos que pensam naquela mesma faixa. Espíritos em sofrimentos, eles vão se reunindo, espíritos que estão perversos, né? Então eles os semelhantes se atraem. Né? Eu me recordo uma vez que, num episódio aí anterior, até comentava isso, né? A lei física da física humana, né, terrestre, os opostos se atraem. Ele falava, né? No mundo dos espíritos, são semelhantes se atraem. Então essa zona que o pessoal chama de inferno, muitas vezes, é uma zona de sofrimento, do psiquismo, não é um local circunscrito, não existe um local físico onde a pessoa, quando morre, vai para o sofrimento eterno, né? Nessa concepção que vem de religiões judaico-cristãs. Até porque o entendimento nós, espíritas, é que Deus é soberanamente bom e justo. E ele sendo soberanamente bom, eu me lembro muito daquela frase de Jesus, né? Se um filho teu pede peixe, você daria uma pedra? E ele, se você, que não são perfeitos, não são Deus, conseguem dar bons presentes, né? Conseguem distinguir isso, não faria isso, quem dirá o Pai, que é soberanamente bom e justo? Então não tem como, não é concebível para nós, nacionalmente falando, existe um lugar onde você é circunscrito e é degradado a um sofrimento eterno. Qual é o pai, qual é a mãe, qual é o filho que ia ficar feliz, contente ou ficaria bem estando, por exemplo, no céu, que é um outro lugar também que as pessoas imaginam que é um lugar circunscrito, onde a gente vai ficar lá tocando lira, né? Comendo harpa, comendo cereja, e vendo de lá o inferno, né? Vendo as pessoas sofrendo. Qual é o ser que ficaria bem estando num lugar assim e vendo o filho sofrendo eternamente no inferno? Não existe. Não tem cabimento, racionalmente falando, para nós. Não tem como existir um lugar assim. Agora, não quer dizer que não existam locais de sofrimento, né? Esses locais também de sofrimento são de acordo com aquilo que a gente vive, daquilo que a gente sente. Daí a gente entender também, quando Jesus falava, né, a construção do reino de Deus é interna, dentro de cada um de nós. Então não existe um inferno num lugar assim circunscrito. Existem zonas de sofrimentos que são de acordo com as faixas vibracionais de cada um. Em cada um de nós sintonizamos. É isso mesmo. O espírito, quando morre, não muda o que ele é. Continua sendo quem ele é. Então é importante a gente estar bem, com uma consciência mais desperta, espiritualmente falando, para que a gente possa estar bem também no mundo espiritual. O Espírito do Anjo diz que o que se leva para a viagem é a emoção da partida. Então, a morte, ela não modifica ninguém.
E muitas vezes o estado que o espírito desencarna reflete aquilo que ele viveu no corpo físico. Então, ambientes sofredores, ambientes perturbados, né? Ambientes de dor, são comuns no mundo espiritual, porque muita gente vive isso na vida física, na matéria, né? Então não se muda essa realidade. Alguns desencarnam em condições melhores, isso é minoria. Muito pouco. Então é muito mais comum você encontrar ambientes de sofrimento no mundo espiritual do que ambientes de níveis espirituais elevados. Ele traduz muito o que é o ser humano. Traduz a nossa ainda pequenez, né? Sim. O nosso estado que precisa crescer muito. Inclusive nós espíritas, né? Os espíritos relatam que nós desencarnamos muito mal. Temos desencarnado. Temos desencarnado muito mal. Então, que a gente tem que prestar atenção para isso. Né? Prestar muita atenção. Naquilo que a gente vira, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente comumente está pensando. Porque onde o coração estiver, lá está. Dizia Mateus, né? Isso é evangelho. É porque a gente confunde. Né? Por exemplo, a gente acha que praticar o bem, ser religioso, ter uma postura comportamental dentro de determinadas regras, determinados conceitos, isso faz de você um ser humano melhor. Uma pessoa modificada, trabalhada e tal. Quando em realidade não é. A doutrina espírita revela, através dos espíritos, dos ensinamentos dos espíritos, que a evolução se dá em 2 níveis. A nível de conhecimento e a nível de moral. Então, não adianta você adquirir conhecimento religioso apenas e não utilizá-lo em seu benefício e benefício de outros, coletivamente falando, e que isso promova o bem. Então, não adianta você adquirir uma imensidão de conhecimento e ter um nível, né, acadêmico, científico, alto, e você possuir um ganho moral, uma existência moral num padrão inferior. Percebe? Não caracteriza, não há obrigatoriedade, isso não significa que você seja evoluído. Melhor que esses 2 polos estejam em equilíbrio, né? Caminhem juntos no processo evolutivo para que você não sofra tanto no mundo espiritual. Né? Então a evolução é fundamental, que comece a ser exercitada, praticada, vivenciada enquanto no corpo, enquanto na vida material. Para que você não sofra as consequências desse desequilíbrio, né? Que reflete também na vida espiritual. Traduzindo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Nós vamos, o que nos aguarda, a nossa herança espiritual, o que nos aguarda é aquilo que a gente faz aqui. Não tem como ser diferente. É isso. A próxima pergunta é o seguinte, gente. O espiritismo pode prever o futuro? Eu vou logo dizendo que se pudesse, estava todo mundo milionário já. Depende do que é prever esse futuro, né? Eu acho que o povo pensa assim, dá O futuro é ganhar na Mega Sena. Eu acho que é. Cara, é assim, existem algumas coisas aí que precisam ser bem entendidas. Por exemplo, existe um tipo de mediunidade que é a pré-cognição, que permite o médium ter acesso ao que está projetado no futuro. Mas isso não significa que ele vai ser favorecido de alguma forma pelo uso da sua mediunidade em seu proveito. Muitas vezes isso acontece para trazer determinadas revelações, para poder permitir, né, algum avanço
da sociedade, algo nesse sentido. Então a gente precisa entender muito bem qual a intenção de quem fez essa pergunta. Para favorecimento pessoal, eu tenho certeza que os espíritos que têm determinado nível evolutivo jamais incentivariam isso. Senão, é como você falou, estaria todo mundo rico hoje. Aliás, parece que, se você olhar nas redes sociais, todo mundo hoje é milionário. Todo mundo faz 1 milhão rapidinho. Né? O menino está fazendo 1 milhão com 5 anos de idade. Né? Então, assim, será que isso é prever o futuro? Não sei. De repente tem outras características, outros valores, outros fatores por trás disso. Não percebo isso como sendo diferente de revelação no mundo espiritual de um exercício mediúnico. Né? Por exemplo, os espíritos trazerem revelações de como vai ser o planeta daqui a um tempo, como trouxeram dentro do movimento espírita a transição planetária acontecendo, né? Como trouxe também informações sobre um passado espiritual, né? Que é a retrocognição. Então, assim, esses mecanismos, eles têm um sentido para existirem. E como para o mundo espiritual o sentido é sempre um nível mais evoluído, mais trabalhado, mais melhorado, tem esse viés de não se prender a coisas banais, fúteis, que dizem respeito meramente à matéria. Agora, eu acho que existe uma maneira de você prever o futuro. De acordo com aquilo que você faz hoje. Sim. As pessoas ficam de casa devem É a única vai ser certeza. agora. Eu tenho a certeza de como é que você vai prever o futuro. Olha o que você está fazendo agora. agora. Ah, Inclusive, você pode planejar, você pode prever o planejamento da sua própria encarnação da próxima. De acordo com o que você faz. Futura, né? Porque a gente quer prever o futuro imediato, né? Aquele do dinheiro. Né? Você colhe o que você planta. Exato. Então, Essa é a certeza. tem uma maneira de você prever, né? Observe o que você tem plantado, observe o que você tem colocado no mundo, a energia que você coloca no mundo. Aí você vai prever o que o futuro pode lhe... Inclusive está aliado à pergunta anterior, né? Porque se você planta coisa boa aqui, até o desencarne você está num lugar melhor também, não tão nesse estado de sofrimento. Né? E essa questão de prever o futuro leva muito para uma questão da adivinhação, né? Porque, veja, os espíritos revelam, e Dona Joana revela isso também de forma muito clara, que o determinismo é a evolução. Então, tudo que diz respeito ao futuro, ao que sai do agora, que escapa do agora, que está sob o nosso controle, é probabilidade. Então você não tem uma certeza absoluta que aquilo vai acontecer de forma determinística, porque as coisas podem ser alteradas, as coisas podem ser modificadas, inclusive pela utilização do livre-arbítrio do espírito, que está encarnado no corpo. Percebe? Então, por exemplo, você faz uma programação para desencarnar nessa encarnação, não vou ler agora não, tá? Com 80 anos, 90. De repente você, por livre e espontânea vontade, por seu livre-arbítrio, no uso do seu livre-arbítrio, da sua vontade, de forma bem espontânea, você resolve tirar uma noite para curtir. Certo? E nessa curtição, você extrapola no nível de consumo de bebida alcoólica. E daí você pode perder a condição de alguém no estado normal do estado de lucidez e provocar um acidente que pode retirar a sua vida. Então, existe algo determinístico aí, ou existe uma probabilidade de acontecer, mas que sempre fazendo a ressalva e o entendimento de uso do livre-arbítrio de cada um, que pode alterar qualquer cenário futuro. Sua escolha aqui agora pode alterar o seu cenário, né, no que diz respeito ao seu futuro. Você pode amanhã acordar e dizer assim, não quero mais ser espírito.
quero mais saber dessa loucura, né? Esse espírito. Eu agora vou ser ex-espírita. Concorda comigo? Pode. Né? Agora, eu só não consigo entender você, eu vou abrir um parênteses aí, você ser ex-espírito e depois negar tudo aquilo que você vivenciou e atestava como sendo verídico, verdadeiro. Né? Você pode ser ex-espírita no sentido de não querer se permitir mais, né, a atuar, a ter um papel religioso dentro daquela doutrina. Pode fazer até outras escolhas, o seu direito. Né? Mas não me dá o direito também de negar a veracidade da doutrina. Então você pode fazer uma escolha amanhã de não querer mais ser músico. Pode querer se tornar dentista. Você pode desejar largar a sua profissão e virar uma artesã. Ou virar músico. Musicista também. Né? Então existe sempre uma escolha na vida do ser humano e do espírito. E muitas vezes pode ser impactado nos fatores da vida, do meio, né? O meio impacta muito no ser, né? Então não há determinismo, não tem como. Há uma probabilidade. Então esse olhar e entender o futuro é probabilístico, né? Com certeza. Essa pergunta aqui é bem legal, gente. A pessoa pode reencarnar sendo um animal? Eu vou falar antes, porque assim. Eu vou deixar a Juliana responder. Deixa Eu vou deixar. pro final. Mas Deixa a cereja pro final. Eu não sei se é melhor você deixar. Eu vou deixar ele responder porque é uma questão Racional e irracional. Você foi até sentido. Então, assim, para dentro, se não me falha a memória, metapsicose, né, que é o nome a teoria que as pessoas regressam como animal. Né? Para dentro do espiritismo, nós não podemos mais reencarnar a partir do momento que chegamos a um estágio chamado de hominal. Nós não podemos mais retornar como um animal. Não existe, não tem como retroagir. Né? O estágio, a gente passa por processo, não o espírito passa por processo. Né? Criado de forma simples e ignorante, vai estagiando em diversas esferas até chegar na esfera hominal. A partir do momento em que ele inaugura, né, descortina essa nova etapa que é o hominal, ele não tem como voltar mais, né? Não tem como retroagir. Dentro do espiritismo, nós não acreditamos que o espírito agora que atingiu como um homem voltar como uma serpente, como uma galinha, uma vaca, não tem como, né? É impossível isso daí pra gente. É melhor ficar por aqui mesmo. Vai complementar? Vai, Heitor. Mas embora na teoria a gente saiba que da impossibilidade disso acontecer, a gente vê certos seres humanos que deixa a gente meio reflexivo, né? Porque não é possível que seja humano mesmo. Tudo que você vê, acompanha acontecendo nos dias atuais, né? Então, a gente se questiona. Eu costumo falar isso, né? Quando eu converso com amigos que não são espíritas, né? Ateus de outras religiões, eles sempre me perguntam assim, por que de a gente achar isso, né? De como é que a gente está num processo muito ainda da barbárie, né? Eu costumo dizer assim, porque
acredito que o ser humano, no estágio em que nós vivenciamos ainda, nós ainda estamos muito próximos do princípio. Então nós saímos há pouco tempo ainda da barbárie. Então nós trazemos ainda a belicosidade, a barbárie ainda dentro de nós, instinto, né, impotência, em diversas maneiras. Eu me recordo uma vez, eu sempre lia, né, eu faço o Evangelho online, então às vezes eu alternava, né, eu lia o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, sempre de forma sequencial, às vezes alternava, depois voltava sequencial. Aí, voltando a reler, eu li na introdução do livro, né, fala sobre os tipos, níveis, né, cristãos, né, da defesa. E aí você vê que é de acordo com o nível de consciência de cada um. Então, às vezes, você, por exemplo, vai falar mal da doutrina, quer falar mal de Jesus, aí você se acha um defensor de Jesus, acha que você é advogado de Jesus. E a pessoa está falando mal de Jesus, você quer, não, eu tenho que defender Jesus. Jesus não precisa de defesa. Jesus não precisa de advogado. E aí, por que eu quero defender? Eu quero defender porque eu quero defender Jesus ou porque eu ainda internamente não estabilizei as minhas emoções, não estabilizei ainda o instinto, ainda não deixei, eu deixo o instinto vir sobressair. Se permite ser atingido, né? Por isso, né? Então a gente vai entendendo por que a barbárie ainda está em nós. A gente saiu há pouco tempo da barbárie, então a gente está lutando para não ser mais aquilo. Daí a gente entender ainda muita gente perversa, né? Ou nós termos acessos também disso, né? Porque isso depende também muito do momento de cada um, né? Então, a gente saiu da fase, né? A gente não voltou da fase nominal, mas a gente ainda vive muito dentro do instinto, a gente ainda não deixa ainda que a inteligência, e a inteligência aqui a gente está falando de uma forma mais ampla, né? Dos 8 tipos de inteligência que a gente tem, aflorar, se aperceber dos nossos sentimentos, emoções. O ocidental, por exemplo, não é comumente, ele nunca foi ensinado a lidar com suas emoções. O oriental ele já falava das emoções, já cuidava das emoções. O ocidental vem se falar das emoções há pouco tempo, assim. Já agora, mano. Exato. E procurar terapeutas, psicólogos, antigamente o pessoal falava que era coisa de louco. Então, como é que você se entendia? Como é que você entendia as emoções? Então, a gente vive um processo. Na natureza, nada dá saltos. Se a gente não dá saltos, né, ninguém sai de um estágio para o outro dando um pulo. Mas também, a partir do momento que você atingir um determinado estágio, você não volta mais. Né? Aí você falar, uma mente que se abre a uma ideia, ela não volta mais àquele tamanho. Então, não tem como eu passar por esse processo, vim como um homem hoje, nessa roupagem que eu estou Juliano, e amanhã eu vou vir como uma vaca. Qual é o sentido disso? Qual ganho eu teria vindo como uma vaca, por exemplo? Não tem lógica, né, racional para isso. Não existe um sentido para isso. Às vezes pode existir para algumas pessoas no sentido de dominação social, mas no sentido de lógica racional, não tem sentido. Não tem como. Eu vejo muita gente nesse processo, né, se perguntando a mim. Eu volto a esse ponto, né? Embora se saiba que isso não tem nenhum tipo de possibilidade de acontecer, porque não há um processo de evolução do espírito, mas você vê espíritos encarnados, seres humanos encarnados, hoje, né, humanoide, com comportamentos de animais selvagens. Dos mais selvagens. Instinto, né? Então é assim, faz a gente questionar, né? Mas aí você entende que é o instinto, a agressividade, a violência. Faz parte do processo faz também, parte do né, processo de evolução. dele. E não o processo reencarnatório. É isso. A gente vai para a nossa última pergunta agora desse episódio, tá? É leve essa pergunta, calma. É obrigatório o uso de roupas brancas no espiritismo? Deixa essa Eu acho que não é obrigatório não é obrigatório. Mas eu achava legal também se tivesse, sabe? Não tem nada contra não. Porque assim, o que o branco representa? Né? O que o branco representa? O branco
representa paz, o branco, todo mundo vestido de branco pode representar uma humildade, uma igualdade entre, né, as pessoas. Então, não tem nada contra. O espiritismo não se apega a vestimenta, roupa, acessórios. Rituais, né? Não se apega a isso. Claro, a gente mantém um certo cuidado com a vestimenta no sentido de, né, manter o seu pudor, a sua apresentação pessoal. Mesmo em respeito também, Respeito né? A o todas as ambiente, as pessoas e o pessoas. ambiente. Mas, não, o espiritismo não faz. Para isso, não modifica nada. Eu também não seria contra, não. Eu estou falando por mim, tá? Não posso falar pela doutrina. A doutrina não fala isso, né? Mas isso é pessoal. É um posicionamento pessoal, não pela doutrina. Não. Pode vestir vermelho, branco, azul, amarelo, Inclusive preto. preto. E pressupõe também, porque pressupõe também que todo espírito se apresenta com a vestimenta branca, né? A viagem. Como se fosse todo mundo vestido de branco, né? E geralmente é uma ideia, inclusive, que às vezes que perpetua um preconceito, quer dizer assim, o espírito que está vestido de branco é um espírito iluminado, o espírito que está vestido com roupa escura é um espírito inferior. E aí você falando aí, eu lembrei agora de um vídeo, eu não me recordo agora, mas é de vídeos dessas pessoas que fazem, né, essas tirinhas Parece espíritas, meio e aí é como se fosse assim, uma mentora que vive em esferas evoluídas, vai dar uma palestra num lugar. Chega nesse ambiente, né, um verde, gramado, assim, tá todo mundo de branco e tem uma pessoa de preto sentada na grama, e chega a moça de lá, né, desculpa aí você, espírito de preto aqui, o que você tá fazendo aqui? Aí já começa assim, né, eu tô aqui sentado, curtindo a música. Não, mas porque você aqui tá de preto, você deve ser um espírito umbralino, de regiões baixas, não sei o quê. E aí começa a descascar o espírito, né? Chega lá falando, não, porque você não deve ter condições aqui de estar aqui, porque você é de preto aqui, preto não combina. E aí chega uma moça que intervém e fala assim, olha, tá na hora da sua palestra, você que vai decidir ela aqui. Ela é convidada que veio de esferas celestes, que veio dar palestra sobre não sei o quê. Aí ela toma aquele choque, né? E fica assim, eu vou inclusive trocar de roupa, botar minha roupa preta pra cá. Eu acho ótimo essas produções, porque desmistifica-se também essa ideia, né, de que todo espírita, ou todo espírito tem que vestir branco, né? Ou então um espírito que é obsessor tem que vestir preto, como se o obsessor fosse só vestir preto, né? É uma coisa assim, são coisas assim, que a gente não para pra pensar, né? É um envelhecimento. Assim, Mas é isso que a gente está fazendo aqui, desmistificando. Então, vamos diminuir esse enrijecimento. Esse olhar é muito engessado e castrador, né? Eu acho que o olhar tem que ser um olhar mais liberto nesses pontos meio que preconceituosos mesmo. Sim. Todo espírito que se apresenta numa roupagem de um preto velho, por exemplo, é olhado como um espírito que não tem uma evolução espiritual. Todo espírito que se apresenta numa roupagem de padre, de freira, é olhado como um espírito que tem um nível evolutivo. Por quê? Porque o preto velho fala... que foram incutidos na nossa mente ao longo dos anos. O preto velho fala errado, né? O preto velho anda descalço, pé sujo, né? Fuma um cachimbinho dele lá, toma um café dele. E isso é motivo de diferenciar o espírito. Então, meu amigo, é o seguinte: não é
a embalagem, não é um envoltório, é o conteúdo. Excelente. Isso fique bem claro. E a gente encerra assim, tá? Então presta atenção se você é embalagem ou conteúdo. Se ligue, manda a sua melhora pessoal e aguardem que novos episódios virão. Tchau!